Com um elenco desacreditado, um técnico interino e adversários fortíssimos, como o poderosíssimo Barcelona de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta e o fortíssimo Bayern de Munique de Robben, Neuer e Schweinsteiger. Uma mistura completa para um desastre. Era o que todos achavam. Naquela temporada, o Chelsea jogou contra o possível e para muitos o impossível. No vídeo de hoje vamos contar sobre como o Chelsea se negou a morrer e conquistou o título mais improvável da história da Liga dos Campeões. Capítulo 1. O início do sucesso. Antes de 2012 é preciso voltar ao início. Em 2003, Roman Abramovich, um bilionário russo, comprou um time tradicional de Londres, com poucos títulos. O objetivo era claro: colocar o Chelsea entre os grandes da Inglaterra e da Europa. Logo na primeira janela de transferências, Abramovich investe pesado e traz grandes nomes como Jeremy, Makelele, Joe Cole, Hernan Crespo, entre outros. O resultado do investimento foi imediato. Os Blues foram vice-campeões da Premier League, ficando atrás do Arsenal, os invencíveis. Na Champions, o Chelsea chegou às semifinais, mas acabou sendo eliminado pelo vice-campeão Mônaco, no agregado de 5-3. Eles chegaram até a eliminar o próprio Arsenal, os invencíveis, vencendo na casa do Arsenal por 2-1, agregado de 3-2. Capítulo 2. A era de José Mourinho, The Special One. Em 2004, Abramovich substitui Ranieri por José Mourinho. Mourinho tinha acabado de vencer a Liga dos Campeões com o Porto, e no Chelsea ele já chegou fazendo história. O time de Mourinho foi campeão inglês. Era o primeiro título inglês do Chelsea em 50 anos. E não foi um título qualquer. O Chelsea perdeu apenas um dos 38 jogos naquela Premier League, quebrando recordes como o menor número de gols sofridos, maior número de vitórias e mais pontos feitos. Recordes que só seriam quebrados pelo Manchester City de Pep Guardiola. Na Champions, o Chelsea foi eliminado pelo Liverpool com um gol polêmico de Luis Garcia. Começava ali a saga do Chelsea pelo maior título de sua história. Os Blues ainda venceriam mais duas Premier Leagues, na temporada 2005-2006 e na temporada 2009-2010. Capítulo 3. As frustrações europeias. Ano após ano, o Chelsea batia na trave. Em 2006, o Chelsea foi eliminado pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Em 2007, mais uma vez os Blues encarariam o Liverpool. Vitória de 1-0 em Stamford Bridge e derrota de 1-0 em Anfield. Nos pênaltis, o sonho foi adiado mais uma vez pelos Reds, mas em 2008 a derrota seria ainda mais dura. 2008, os finalistas. Depois das ótimas campanhas das últimas temporadas, o Chelsea chegava como um dos favoritos na Champions, mas logo no início da temporada, para surpresa de todo mundo, José Mourinho foi demitido do Chelsea. Para o lugar do português, chegou o israelense Avram Grant, que havia sido nomeado como diretor de futebol do Chelsea 2 meses antes. Na Premier League, o Chelsea foi vice-campeão, ficando a apenas 2 pontos do Manchester United de Alex Ferguson. Mas essa não seria a única batalha entre esses dois clubes naquela temporada. Na Liga dos Campeões, o Chelsea embalou e terminou seu grupo com 12 pontos. Nas oitavas, o Chelsea enfrentou o Olympiacos da Grécia, empate em 0-0 na Grécia e a decisão em Stamford Bridge. Em casa, o Chelsea não teve dificuldades e já acabaram com o confronto ainda no primeiro tempo. Nas quartas teriam o Fenerbahçe da Turquia, primeiro jogo lá na Turquia, derrota de 2-1. O Chelsea abriu o placar com gol contra de David, mas tomou a virada com gol de Kazim e um golaço do próprio David. Mais uma vez a decisão ficou para Stamford Bridge. Aos 4 minutos, Ballack botou o Chelsea na frente. O resultado classificava os ingleses, mas um gol dos turcos mudaria tudo. O Chelsea suportou a pressão, fez o segundo e se classificou para as semifinais. Pela frente, o Chelsea enfrentaria mais uma vez o Liverpool, time que o havia eliminado em 2005 e 2007. Dessa vez, o jogo de ida foi em Anfield, 1-1 com o Chelsea empatando no último lance do jogo, com gol contra de Arne Hilse. Os londrinos mais uma vez iriam decidir em Stamford Bridge. Drogba abriu o placar aos 33, mas Torres empatou e levou para a prorrogação. Na prorrogação, Lampard marcou de pênalti e Drogba fez o seu segundo gol. Os Reds ainda descontaram, mas não foi suficiente. Chelsea 3-2 Liverpool. O adversário seria um velho conhecido, o Manchester United. Capítulo 4. A final. Na final em Moscou, o Manchester United abriu o placar com Cristiano Ronaldo em uma bonita cabeçada. Mas o Chelsea empatou com Lampard e levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, o placar permaneceu empatado. Tevez abriu a disputa de pênaltis e fez. Ballack também. As cobranças seguiam perfeitas. Mas agora era a vez do craque do Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ele partiu para a bola e... perdeu.
O Chelsea estava em vantagem. As cobranças permaneceram sendo convertidas até chegar a vez de John Terry, capitão do Chelsea. Um trabalho de 5 anos. Um sonho de 103 anos do Chelsea. Tudo poderia ser coroado agora. Terry foi para a cobrança e escorregou. A disputa foi para as alternadas e Anderson e Giggs marcaram para o United. E Kellum marcou para o Chelsea. Anelka precisava marcar para manter a disputa, mas ele perdeu a sua cobrança. O Chelsea, que estava a um passo da glória há alguns minutos, continuava sem o título da Champions. Perder em campo dói, mas imagina ver suas chances serem roubadas de você. Isso que aconteceu com o Chelsea em 2009. 2009, escândalo em Chelsea e Barcelona. Em 2009, o Chelsea apostou em Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo com a seleção brasileira e vice-campeão europeu com a seleção portuguesa, mas não deu certo. O treinador brasileiro foi demitido 7 meses depois. E Gus Hiddink assumiu. Na Champions, o Chelsea passou em segundo no grupo. Nas oitavas, eliminaram a Juventus sem muitos sustos. Nas quartas de final, o Chelsea enfrentaria o Liverpool mais uma vez, mas dessa vez passou com menos sustos. O time chegava grande e confiante contra o Barcelona, time que o Chelsea se acostumou a enfrentar na UEFA Champions League. Era o começo do trabalho do jovem promissor técnico Pep Guardiola. O time do Barcelona já tinha craques como Messi, Xavi, Iniesta e companhia. Mais tarde seria considerado um dos maiores times da história do futebol. No jogo de ida no Camp Nou, o Chelsea segurou o tic-tac e empatou em 0-0 na Espanha. E mais uma vez o Chelsea poderia resolver em Stamford Bridge, diante de sua torcida. Mas uma pessoa decidiu atrapalhar tudo em Stamford Bridge. O árbitro norueguês Tom Henning Govrebo. No jogo, o Chelsea abriu o placar com Essien, gol que ia colocando o Chelsea em mais uma final de Champions. O Chelsea foi melhor no jogo, mas parou na péssima arbitragem do norueguês, com direito a alguns pênaltis não marcados. Mesmo assim, o Chelsea ia se classificando. Até que Lionel Messi acha Iniesta na entrada da área, o espanhol acertou uma sapatada sem chances para Peter Cech, botando o Barcelona muito perto da final pelos gols fora de casa. O Chelsea ainda teve uma chance no final em um lance que ficou marcado na história do futebol, quando Ballack partiu para cima do árbitro norueguês reclamando de mais um pênalti não marcado. Depois do apito final, a torcida, a imprensa inglesa e os jogadores não perdoaram a terrível arbitragem de Tom Ovrebo. O Chelsea tinha acabado de ter sua chance de vingança contra o Manchester United sendo roubada de suas mãos. Em 2010 e 2011, o Chelsea não foi bem na Champions, e foi eliminado pela Internazionale em 2010 e pelo rival Manchester United em 2011. Capítulo 5, temporada 2011-2012. A temporada 2011 e 2012 do Chelsea começou em queda. Após quase 2 anos no comando, o Chelsea demitiu seu treinador Carlo Ancelotti e tinha apostado no jovem treinador André Villas-Boas para o cargo. A base do time ainda tinha os ídolos da época mais vitoriosa da história do time, como Drogba, Cole, Peter Cech, Lampard e Terry. Havia chegado também 2 jogadores do rival Liverpool, Raul Meireles e Fernando Torres, que vivia sofrendo lesões e era criticado pelos torcedores. O trabalho de Villas-Boas não era bom, e a relação entre jogadores e treinador não era boa. A campanha na Premier League era péssima. O time terminou a liga com a sua pior colocação em anos. Um 6º lugar ficando fora da próxima edição da UEFA Champions League. O Chelsea passou em primeiro no seu grupo com 11 pontos. O grupo era fraco, com Valencia, Genk e Bayer Leverkusen. Leverkusen esse que seria massacrado pelo Barcelona de Pep Guardiola mais tarde. Mas mesmo assim o Chelsea teve muitas dificuldades nesse grupo. E a partir dali começava a mágica jornada dos Blues no mata-mata da Liga dos Campeões. Capítulo 6, Napoli, a primeira batalha. O Chelsea tinha pela frente o Napoli de Cavani pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo em fevereiro de 2012, no estádio São Paulo, atual Diego Armando Maradona, os italianos controlaram o jogo e venceram sem sustos por 3-1. Em março de 2012, antes da partida de volta, André Villas-Boas foi demitido. O treinador interino. No lugar de Villas-Boas, o Chelsea escolheu Roberto Di Matteo, jovem auxiliar que ficaria no cargo até o fim da temporada 2011-2012. O Chelsea precisava organizar a casa em poucos dias, precisando buscar uma virada histórica contra o time italiano. E em 14 de março, o Chelsea entrou em campo em busca de um milagre. Com o apoio da torcida, o Chelsea chegou a abrir 2-0, resultado que classificava o time pelos gols fora de casa. Mas o Napoli conseguiu descontar no segundo tempo. Na reta final do jogo, a chance do Chelsea apareceu, pênalti pro Chelsea. Frank Lampard pegou a bola para cobrar o pênalti. Era impossível para a torcida não se lembrar do pênalti de Terry contra o United na final de 2008. Mas ele converte o pênalti e leva o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, o Chelsea consegue o 4º gol, um verdadeiro milagre. A defesa dos Blues segurou o Napoli e avançou para as quartas de finais da Liga dos Campeões para enfrentar os portugueses do Benfica. Capítulo 7, confronto contra o Benfica. Em Portugal, o Chelsea derrotou o Benfica por 1-0. Parecia que seria um confronto fácil, ainda mais quando Lampard abriu o placar em Stamford Bridge aos 21 do primeiro tempo.
O jogo seguiu tranquilo para os Blues até os 40 minutos do segundo tempo, quando Javi Garcia empatou o jogo. A partir dali começava um drama do Chelsea para segurar o Benfica. Se o time português virasse o jogo, passaria pelos gols fora de casa. O Chelsea suportou a pressão e no contra-ataque matou o jogo com Meireles, colocando o Chelsea de volta às semifinais. Agora, o Chelsea teria um velho conhecido, o Barcelona de Pep Guardiola, time que dominava a Europa e o mundo naquela época e era amplo favorito para vencer mais uma Liga dos Campeões. Ao Chelsea, restava lutar contra o possível e o impossível. Capítulo 8. Duelo contra o Barcelona, a zebra. Naquela temporada, tudo se desenhava para um El Clássico histórico na final. O Barcelona, o melhor time do planeta na época, enfrentaria o Chelsea como amplo favorito. Já o Real Madrid enfrentaria o forte Bayern de Munique. Todos esperavam uma final histórica entre Barça e Real, Messi contra Cristiano Ronaldo. Mas o Chelsea estava disposto a impedir isso. 18 de abril de 2012, jogo de ida. Dessa vez o Chelsea jogaria o primeiro jogo em Stamford Bridge. O Chelsea apostou nos contra-ataques e se fechou para tentar segurar o tic-tac do time espanhol. Não foi fácil, a pressão do Barça era grande. O Chelsea suportou a pressão durante todo o primeiro tempo, até que nos acréscimos, Lampard acha Ramírez pela esquerda. O brasileiro cruza na medida para Drogba fazer o inacreditável. Chelsea 1-0 Barcelona. Nada mudou no segundo tempo. O Barcelona permaneceu em cima e o Chelsea se segurava como dava. Houve muitas defesas de Peter Cech. No último lance do jogo, Pedro chutou e mandou uma bola na trave. Esse lance mostra o que aconteceu em Stamford Bridge naquele dia. Capítulo 9. 24 de abril de 2012. Jogo de volta na Espanha. O Chelsea chegou no Camp Nou com uma missão que parecia impossível. Segurar o time de Pep Guardiola por 90 minutos fora de casa. Já era difícil, mas as coisas pioraram com o decorrer da partida. Com 6 minutos, o zagueiro Gary Cahill se lesionou e precisou sair de campo. O Barcelona pressionava, criava, perdia chances e massacrava o time londrino, mas a bola não entrava de forma alguma. Até que Busquets recebe uma bola livre na pequena área, manda pro gol vazio e finalmente abre o placar para o Barcelona. Tudo igual no confronto. 2 minutos após o gol, o capitão Terry foi expulso por agredir Alexis Sanchez. Naquela hora, todo mundo sabia que o pior estaria por vir. O Barcelona eliminaria o Chelsea e chegaria à final da UEFA Champions League. E para piorar a situação, o Barcelona faz 2-0 com Iniesta, após belo passe de Lionel Messi. 10-11 desvantagem no placar, jogo fora de casa, todos os ingredientes para o desastre acontecer. E o Chelsea precisava do gol, e não demorou muito. Em uma jogada muito parecida ao jogo de Londres, Lampard acha Ramírez, dessa vez pela direita, o brasileiro em uma cavadinha espetacular, encobre o goleiro do Barça. Diminuiu o placar e ia classificando o Chelsea para a final pelos gols fora de casa. Agora, o Chelsea precisava suportar o ímpeto de um dos maiores times da história do futebol por mais 45 minutos. Mas logo no começo, Drogba comete pênalti em Fábregas. O herói do Chelsea ele estava colocando tudo a perder. Lionel Messi foi pra bola e... perdeu. O Chelsea estava vivo. Mas o jogo não mudou e o Barcelona continuou pressionando. Parecia que o terceiro gol do time espanhol iria sair a qualquer momento. Até que nos acréscimos a zaga isola uma bola pra longe e a bola parou nos pés de Fernando Torres. Sozinho, ele carrega a bola, dribla o goleiro e carimba o Chelsea na final da Liga dos Campeões. Naquele dia, o Chelsea calava a boca de muitos e derrubava um dos maiores times da história do futebol. E chegavam na segunda final de Champions de sua história. Capítulo 10. A final em Munique. Na final, o Chelsea enfrentou o Bayern de Munique, mas com um ingrediente a mais. O Bayern iria jogar a final em casa, na Allianz Arena, em Munique. O time alemão tinha jogadores como Robben, Ribéry, Thomas Müller, Mário Gomes, Neuer e outros. Um ótimo time treinado por Jupp Heynckes. O que restava ao Chelsea? Fazer a mesma coisa que fez contra o Barcelona. Estacionar o ônibus, se defender, deter o ímpeto do Bayern e apostar nos contra-ataques. Os bávaros amassaram o jogo inteiro. 35 chutes do Bayern contra apenas 9 do Chelsea. O placar insistia empatado em 0-0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando Schweinsteiger cruzou uma bola para Müller, que cabeceou para o chão e abriu o placar para o Bayern. A derrota se aproximava, o Bayern era superior e o tempo estava acabando. Mais uma vez o Chelsea chegaria perto, mas morria na praia. Mas um homem estava disposto a impedir isso. No único escanteio do Chelsea naquela partida contra 20 do Bayern foi o suficiente para os Blues. Mata cruzou a bola para a área e Drogba se antecipa para empatar para o Chelsea. Didier Drogba acabava de empatar um jogo que parecia perdido, calando a torcida alemã e levando a partida para o tempo extra. Naquele momento, Drogba era herói, mas logo após ele poderia se tornar o vilão. Aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Drogba comete pênalti em Ribéry. Mais um pênalti cometido por ele. O Bayern poderia sair à frente. Robben foi pra bola e Peter Cech pegou. Naquele momento, parecia que o Chelsea era um time imortal. Se recusavam a morrer.
A pressão dos bávaros continuou, mas os Blues aguentaram e levaram o jogo para os pênaltis. Era impossível não lembrar de 2008, quando o Chelsea teve a chance também nos pênaltis de ser campeão, mas perdeu. Não é possível, dessa vez tinha que ser diferente. O Bayern começou batendo e o Chelsea fecharia as cobranças. Lam bateu e fez. Mata, autor da assistência do gol do Chelsea, perdeu. Mário Gomes fez o dele. Davi Luiz também. Neuer pegou e fez. Lampard também marcou o dele. O Chelsea estava encurralado. Se o Bayern marcasse de novo, tudo acabaria ali. Mas Peter Cech não deixaria isso acontecer. Olic pegou a bola, bateu e o goleiro tcheco pegou. O Chelsea estava vivo. Cole pegou e fez o dele. Tudo igual. Schweinsteiger foi bater o pênalti, era o último do Bayern. Ele correu, bateu. Peter Cech tocou na bola e ela foi na trave. A história estava próxima de ser feita. Toda a responsabilidade foi para os pés de Didier Drogba. Não podia ser outro. O ídolo, artilheiro, o autor do gol, o jogador que estava há anos nos Blues. Ele poderia dar o maior título da história do Chelsea à torcida. Ele pegou a bola, deu um passo para trás, bateu e... gol do Chelsea. O Chelsea finalmente eram os campeões da Champions League. Os Blues venceram o título mais improvável da história da Liga dos Campeões, com um técnico interino que assumiu no mata-mata, vencendo o possível e para muitos o impossível. Mas nada é impossível no futebol. Nada é impossível para o Chelsea Futebol Clube. Teve invasão e choro, de alegria para uns, de tristeza para outros. O Chelsea ainda venceria mais uma Champions League, dessa vez contra o City de Pep Guardiola, mas nada se compara com o primeiro título. Inesquecível para qualquer ser vivo que vivenciou aquele dia. Obrigado a todos que assistiram essa épica história do Chelsea Futebol Clube. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.